Muito bom dia, igreja, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Com muita alegria, a gente começa a aula de número 2, né, em relação à consciência, à liberdade de consciência e à imposição religiosa. Como é de conhecimento da igreja, o domingo, que era o dia que previamente estava marcado para que estivéssemos na igreja pela parte da manhã discutindo o tema, nós estaremos lá em Luiz Eduardo Magalhães na reunião do Ministério 1 a 1. Então, esse domingo eu não estarei presente com a nossa amada igreja. Então, eu fiz esse vídeo para ser discutido em célula, né? Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a célula de vocês. E, sem mais delongas, vamos para a aula de número 2. Liberdade de consciência e imposição religiosa. Hoje, tratando da eclesiologia. Então, meus amados, o que a gente viu na última aula é que liberdade de consciência, dentro do ramo da eclesiologia, é a liberdade que nós temos de não mais sermos escravos do pecado. E nós cremos fielmente que o melhor lugar para que você fortaleça o objetivo de fugir do pecado, de ser santo, de se parecer mais com o Senhor Jesus Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? A nossa reunião tem esse intuito de fazer com que a nossa igreja se pareça cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo. Tem esse intuito de corrigir, tem esse intuito de orientar, tem esse intuito de aconselhar, tudo isso para que o pecado não seja mais característica do povo de Deus, e sim entre a santidade semelhante à do Senhor Jesus Cristo, semelhante no sentido de que é a santidade de Jesus Cristo que está sendo colocada a nós. Agora nós temos condições de sermos santos, mediante o agir do Espírito Santo, obviamente. Então, meus amados, o melhor lugar para que nós fortaleçamos a nossa santidade é a igreja, o melhor lugar para que nós lutemos pela nossa semelhança com o Senhor Jesus é na igreja. Nós cremos que a igreja é instituída por Deus para ser um canal de bênção na vida dos salvos, na vida daqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, na vida dos eleitos, tá bom? Então, a igreja é o local adequado para que os seus membros se fortaleçam nesse objetivo de santificação. Então, meus amados, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: o que é a igreja? Qual a definição da igreja? A Confissão de Fé de Westminster, né, lá do século XVI, vai dizer que a igreja consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Essa é a definição de fé de Westminster, mas eu particularmente gosto muito da definição de fé do Hartmut Weil, um teólogo alemão, que diz que a igreja é a reunião do povo de Deus. O Hartmut Weil escreveu esse livro aqui, que eu também quero aconselhar para vocês, tá? É o Meu Sonho de Igreja, e ele vai tratar do sonho dele de igreja, ele vai falar de unidade, ele vai falar de pureza, enfim, ele vai falar de uma série de questões que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje. Confesso que a aula de hoje nós vamos falar mais, tratar mais com base dos ensinos do teólogo Wade Gruden, né, que é um dos teólogos que eu particularmente mais leio e me oriento bastante pelos seus escritos, tá bom? Mas temos aqui a definição de igreja.
é a reunião do povo de Deus. Meus amados, a primeira coisa que nós temos que entender é que o povo de Deus agora está com a sua consciência livre para fugir do pecado. E essa consciência vai nos impulsionar a termos uma igreja. Ponto final. Se eu amo ao Senhor Jesus Cristo, se a minha consciência está liberta do pecado, se agora eu estou sendo, mediante o Espírito Santo de Deus, eu estou sendo impulsionado a servir ao Senhor Jesus Cristo, então é óbvio que eu vou buscar a casa de Deus. É óbvio que eu vou buscar ser parte da família de Deus. Então eu vou querer me reunir com o povo de Deus. A igreja, ela não é um fardo. A igreja, ela é uma bênção. E eu faço questão de participar dessa bênção. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a liberdade de consciência nos impulsiona a fazermos parte de uma igreja, tá bom? Muitas vezes a gente vê pessoas falando que nós podemos ser crentes, podemos ser servos do Senhor Jesus sem uma igreja. Eu, particularmente, discordo totalmente dessa afirmação. Se nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, nos deu condições de viver em sociedade, em comunidade. Lendo a Bíblia, nós vemos que o povo de Deus se reuniu, eles viviam em comunidade. Então, eu preciso entender que igreja ela é necessária. E para entendermos que igreja é necessária, nós precisamos de uma consciência livre, né? Assim sendo, a reunião do povo de Deus é a igreja, e essa igreja se reúne de consciência livre, se reúne porque eles querem estar lá. Nós não obrigamos ninguém a estar no culto, na célula, nas reuniões de ministério, ninguém é obrigado. Mas, sendo servos do Senhor Jesus Cristo, nós agora queremos fazer parte de uma comunidade cristã. Isso é a igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2, né, Paulo vai ensinar que a igreja de Deus ela tem as seguintes características, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui a gente vê Paulo dizendo que a igreja, né, é a reunião dos santos de todos os lugares que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa coletividade, esse chamado a ser santos, eles não são chamados simplesmente para viver a sua santidade de forma individualizada, mas não. Além de você ser santo individual nas suas atividades, há o convite para que nós sejamos santos em coletividade, vivendo em comunidade, vivendo na igreja. Então, meus amados, nós entendemos que igreja ela é essencial. E se eu tenho a minha consciência livre do pecado, então automaticamente ou mediante esforço, não importa, a questão é que eu vou querer fazer parte da igreja. Eu vou entender que igreja é importante, porque agora eu tenho uma livre consciência e essa consciência me faz amar a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós temos dois tipos de igreja, não é? O primeiro tipo é a igreja invisível e o segundo tipo é a igreja visível. E aqui eu não estou dizendo que são tipos diferentes, tá bom? Eu só estou dizendo a matéria de classificação. A igreja invisível é a igreja como Deus vê, de acordo com a definição do Wayne Grudem. O que significa a igreja como Deus vê? Significa que a igreja invisível é aquela igreja onde todos os santos, todos os eleitos, todos os convertidos, todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo formam a coletividade da igreja invisível. É a igreja como Deus vê. Ou seja, os servos do Senhor lá do Antigo Testamento pertenciam à igreja invisível de Deus. Deus olha para a igreja invisível e vê você, e vê a mim,
e vê o rei Davi, e vê o profeta Isaías, e vê Elias, e vê Eliseu, e vê Daniel, e vê toda a coletividade de santos na igreja invisível. Não importa a era. A igreja invisível, ela é composta por todos os salvos. Ponto final. Em todas as eras, tanto no passado quanto no presente, e como aqueles que ainda irão nascer, eles pertencem à igreja invisível. E a igreja visível é a igreja que os cristãos sobre a terra veem. Ou seja, a igreja visível é a igreja que nós podemos ver. É a igreja que hoje eu tenho contato. E aqui não só o nosso ministério 1 a 1, mas a igreja de Cristo localizada em todo o globo terrestre. Se é a igreja de Cristo, nós podemos ver. É... Aqui a gente precisa pontuar, meus amados, que a igreja visível, ela é a igreja que até os não crentes veem. É a igreja que influencia, é a igreja que evangeliza, é a igreja que prega, é a igreja que suas atitudes estão pautadas na palavra de Deus. É aquilo que eu posso ver. Essa igreja visível, ela tem dentro dela tanto os salvos como aqueles que infelizmente estão na igreja, mas não são salvos. A igreja invisível, Deus vê os salvos. A igreja visível, nós vemos salvos e não salvos. A palavra do Senhor vai dizer, por exemplo, em relação ao joio e ao trigo, né? E a palavra do Senhor também vai nos dizer, a parábola vai nos dizer que a gente não vai chegar lá tirando o joio, porque é possível que nós tiremos também o trigo junto com o joio. Esse dever, essa função de divisão do joio e do trigo não cabe a nós. Então, meus amados, a gente precisa entender que a nossa igreja visível, ela não é perfeita. Que a nossa igreja visível, ela infelizmente vai ter erros, vai ter pontas de ferimentos que um irmão ou outro vai nos causar. A igreja visível, ela é bênção, mas ela não é perfeita. E a nossa consciência livre nos impulsiona a sermos participantes de uma igreja visível, ainda que tenha esse tipo de problema, né? Ou essa marca da humanidade que não é perfeita. Meus amados, é tão importante isso, porque às vezes a gente entra numa igreja achando que a igreja visível ela é totalmente igual à igreja invisível, que é a igreja perfeita, no sentido de que Deus olha para a igreja invisível e só vê salvos, mas na igreja visível não tem somente pessoas salvas. Ponto final. Igreja, ela nunca vai ser perfeita. Dentro da igreja tem salvos, dentro da igreja tem não salvos, dentro da igreja tem salvos que ainda estão no processo de aperfeiçoamento, dentro da igreja tem salvos que ainda estão bebendo leite, dentro da igreja tem salvos que já estão comendo alimento sólido. Isso é a igreja. Então não pense você que a igreja é perfeita, mas você tem livre consciência, você tem a sua consciência livre para você pertencer a ela. O que você não pode é querer que essa igreja seja perfeita. Ela não vai ser. Ela fatalmente vai ter traços de humanidade, tá bom? Contudo, porém, entretanto, de fato, nós ainda cremos que a igreja, com traços de humanidade, ela é bênção e é instrumento do Senhor Jesus para o nosso aperfeiçoamento.
Em relação à pureza dessa igreja, nós podemos considerar duas classes: as igrejas mais puras e as igrejas menos puras. Eu também preciso dizer aqui que as igrejas mais puras ou as igrejas menos puras, nós estamos denominando ou caracterizando igrejas que são legitimamente igrejas verdadeiras, ou seja, igrejas que adoram ao Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, o único caminho, a verdade e a vida, e que não há salvação fora desse caminho que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja verdadeira prega Cristo e Cristo somente. Prega Cristo Jesus e não mais ninguém ou qualquer outra divindade. É o Senhor Jesus como cabeça da igreja, é o Senhor Jesus como centro de toda a nossa adoração e devoção. Somente o Senhor Jesus Cristo. Com essa convicção, nós podemos dizer que existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. E o que é, como a gente define, né, a pureza da igreja? Pois bem, o Gruden vai definir da seguinte forma: podemos definir a pureza da igreja como o seu grau de ausência de doutrinas e condutas erradas e o seu grau de obediência à vontade revelada de Deus para a igreja. Ok. Agora, a pergunta aqui seria mais ou menos assim. Pastor Cid, o que isso tem a ver com a minha liberdade de consciência, com a minha consciência livre? Meus amados, o que tem a ver é que, uma vez que agora eu tenho a liberdade de consciência, eu posso me esforçar dentro da minha igreja para cada dia mais eu buscar a pureza da minha comunidade. Cada dia mais buscar ser mais puro em sociedade perante o meu Senhor Jesus Cristo. Uma vez que eu tenho livre consciência agora, eu preciso me esforçar para que a minha igreja, aqui eu falo para a gente do Ministério Uma Um, nós nos esforçamos para que o Ministério Uma Um se torne cada dia mais puro em relação à doutrina, em relação às condutas, ou seja, a ausência de condutas pecaminosas, em relação à obediência. Ou seja, aquilo que Deus me diz, eu faço. Aquilo que o Senhor Jesus me instrui, eu cumpro. Aquilo que a Bíblia me fala para deixar de fazer, eu deixo de fazer. A doutrina, a conduta, a obediência faz com que a nossa igreja fique cada dia mais pura. Se eu tenho liberdade de consciência, eu vou lutar por isso aqui. E aí a gente vai entrar em outros assuntos, como, por exemplo, a gente precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que a vontade de Deus revelada está contida totalmente nela. De Gênesis a Apocalipse é a vontade de Deus. Então eu preciso estudar, interpretar e aplicar. Amados, as características de uma igreja pura, elas podem ser variadas. Infelizmente, tem muita igreja que ela tem a doutrina correta, mas ela tem uma conduta errada. Por exemplo, a teologia ilibada, mas a conduta de amor para com os irmãos são condutas erradas. Tem igreja que a doutrina é correta, mas que a base do relacionamento é a soberba, por exemplo. Então está errado. Essa igreja talvez não precise corrigir a doutrina, mas ela precisa estabelecer um relacionamento baseado no amor e não na soberba. Ou às vezes a igreja ela tem um amor tremendo pelos os irmãos. Um ao outro se ajuda, né? Um ao outro se aperfeiçoa mutuamente. Contudo, porém, entretanto, a sua doutrina está totalmente errada, tem ensinado heresias dentro da igreja. Ela precisa corrigir essas heresias para que o ensino da palavra de Deus seja o ensino adequado. É muito importante que a gente entenda que a nossa igreja, o Ministério Uma Um, fatalmente, em determinadas áreas, ela precisa melhorar. E com a consciência livre, nós vamos buscar manter aquilo que nós já estamos corretos,
e incansavelmente nós vamos lutar para chegarmos à pureza naquilo que a gente ainda está fazendo de forma equivocada. A liberdade de consciência me ajuda a buscar a pureza da minha igreja. E aí eu quero falar para você, amado, que está aí do outro lado, que se você identificar traços de impureza na nossa igreja, fale com o conselho, vamos conversar, porque talvez a sua percepção não é a percepção que nós estamos tendo. Então, a percepção nossa ou a sua, uma delas, vai estar equivocada. E em comunidade, em conjunto, conversando, a gente vai chegar à conclusão de quem é que está com uma percepção equivocada. Mas a gente precisa desse relacionamento, desse caminho aberto. Nós precisamos desse diálogo. A igreja cresce em pureza quando há diálogo e quando há uma busca coletiva pela pureza da igreja. Amado, em nome de Jesus, se o Senhor Deus está te mostrando sinais de impureza na nossa igreja, fale com o conselho, não deixe que essa impureza afaste, manche, na verdade, a imagem da Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo. Fale com os pastores, fale com os presbíteros. Estamos aqui dispostos a modificar tudo o que não seja puro na Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dispostos a modificar tudo que não esteja de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós buscamos a pureza porque nós temos a nossa consciência livre do pecado. Então, resumindo, a liberdade de consciência nos deixa livre para buscarmos a pureza de nossa igreja sempre mais e mais. Um outro tema é em relação à unidade da igreja, meus amados. Nós temos uma consciência livre, e essa consciência livre nos impulsiona a termos unidade. E o que é unidade? Unidade da igreja é o seu grau de ausência de divisões entre cristãos verdadeiros, né? Aqui eu escrevi errado, depois eu corrijo. Amados, veja bem, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que havia divisões na igreja. Um dos problemas da igreja de Coríntios era a divisão na igreja. Meus queridos amados, não é da vontade de Deus que tenhamos uma igreja dividida. Preste bem atenção nesses textos aqui que eu estou mostrando para vocês, todos de João, né? Todos esses textos, eles vão dar esse caráter de unidade. Só que eu quero dar foco no texto de João 17:23, esse azulzinho que está aqui embaixo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amados, é impressionante como que hoje, o que a gente percebe em relação às igrejas, é que tem muita gente que está brigando e buscando o aperfeiçoamento naquilo que os divide. Há muita igreja hoje que se caracteriza por buscar a separação, por buscar aquilo que não tem o pensamento igualitários. Amados, o que a palavra do Senhor está dizendo é que nós estamos aqui para buscar o aperfeiçoamento na unidade. É fatal que nós tenhamos isso no nosso coração, na nossa mente. E aqui, o que eu estou falando como unidade é que questões doutrinárias podem ser discutidas. Com certeza podem ser discutidas. E aí você já está passando na sua cabeça, por exemplo, questões doutrinárias que a nossa igreja diverge, por exemplo, da Igreja Batista. Ok, questões doutrinárias que a nossa igreja pode divergir um pouquinho da igreja presbiteriana ou da igreja Assembleia de Deus e assim sucessivamente. Questões doutrinárias que não são centrais,
que não são o pilar da igreja podem ser discutidas, mas o que a gente não vai aceitar em relação à pureza da igreja é que o Senhor Jesus Cristo saia do centro da igreja. Nós não discutiremos, por exemplo, se há salvação fora de Cristo. Isso não é uma questão de unidade, isso é uma questão de conversão. A pessoa só é salva por meio do Senhor Jesus Cristo. E isso é um princípio que nós não negociamos. Nós não negociamos, de novo, voltando à questão da pureza, a obediência ao Senhor Jesus Cristo. Isso é inegociável. Né? Se Jesus Cristo falou, nós fazemos. Nós não vamos aqui flexibilizar o que o Senhor Jesus Cristo instituiu a nós. Novamente, o que nós precisamos discutir, se o fato for esse, é conversão dos seus pecados, conversão do seu mal proceder, porque agora nós estamos vivendo para agradar e para obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Com liberdade de consciência, eu consigo obedecer. E com liberdade de consciência, de novo com o joelho no chão, orando, estudando a palavra de Deus, eu consigo ter essa visão clara do que é questão doutrinária, que pode ser tolerado quando há divergência, e daquilo que é essencial. Tirar o Senhor Jesus Cristo do centro é essencial. Nós não comungamos com quem não crer na essencialidade, na centralidade e na unicidade do Senhor Jesus Cristo como o caminho para a salvação. Isso nós não vamos flexibilizar. Mas, contudo, porém, entretanto, quando não se mexe nesse princípio, nessa coluna da igreja, nós podemos discutir. E aí você pode pensar em vários temas, por que não? Livre-arbítrio, predestinação, batismo infantil, vamos discutir. Agora, tirar o Senhor Jesus Cristo e tirar os seus mandamentos, tirar aquilo que nos é imperativo como obediência, nós não vamos fazer. Lutamos pela unidade da mesma forma que lutamos contra as heresias. E aqui eu finalizo, porque na próxima aula nós vamos conversar em relação ao, ao propósito da igreja. Então, nós vamos entrar aqui no tema que eu vou fechar a terceira aula falando sobre imposição religiosa. Mas eu não posso falar de imposição religiosa sem dizer o propósito da igreja. E, lógico, nós vamos falar do evangelho, nós vamos falar da pregação, nós vamos falar da vida coletiva, né? Nós vamos falar da adoração, mas é essencial que nós tenhamos isso em mente, de que a imposição religiosa ela é contrária ao evangelho, ao mesmo tempo que o evangelho requer de nós uma resposta a imperativos no evangelho do Senhor Jesus Cristo, que requer de nós atitudes coerentes com esse evangelho. Na próxima aula, então, nós vamos falar do propósito da igreja e nós vamos fazer uma divisão entre o que é imposição e o que é a vida no evangelho. Já adianto que a igreja se preocupa com a vida no evangelho e que imposição religiosa é diferente do evangelho. De toda sorte, a consciência livre vai nos impulsionar também a querer viver o evangelho. Então, meus amados, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua célula. Se ficou alguma coisa aqui clara, não clara, quer dizer, ficou algo que precisa ser clarificado, não deixe de me mandar mensagem, de falar comigo, de falar com o líder da sua célula. Eu estou à disposição. E desde já, a minha oração é para que o Senhor Jesus Cristo atue na nossa consciência livre, para que amemos pertencer à igreja visível de Deus. No nosso caso, a igreja do Ministério 1 a 1. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus te conduza para que você seja uma benção. Um abraço a todos e até mais.